Neste vídeo, exploramos os estranhos e assustadores eventos vivenciados pela família Moffitt ao longo de 6 anos em sua casa, envolvendo fenômenos paranormais, entidades misteriosas e o impacto psicológico que tudo isso causou. Prepare-se para uma história cheia de mistério, tensão e perguntas sem resposta. O sol brilhava intensamente através das janelas da residência dos Moffitt em uma tarde de 2012. Apesar da luz radiante, o ambiente dentro de casa era tudo menos animado. Jessica Moffitt estava ali para acompanhar sua mãe, que ainda lidava com o luto da perda do marido. Fazia apenas alguns anos desde que a avó de Jessica também havia partido, e o peso dessas duas ausências havia impactado profundamente sua mãe. Jessica decidiu subir as escadas e encontrou sua mãe organizando pertences dos familiares que haviam partido. Uma pilha de objetos acumulados ao longo dos anos estava sendo retirada do armário, e sem dizer uma palavra, Jessica se uniu à tarefa. Enquanto ajudava, ela encontrou uma pequena caixa. Ao abri-la, deparou-se com diversas fotografias. Imagens de sua infância, de seus pais antes de seu nascimento, da avó e do avô que ela mal lembrava de ter conhecido. Mas algo inesperado chamou sua atenção. Uma foto peculiar de uma faca cravada em uma parede, atravessando uma foto de família. Em seguida, outra imagem mostrava uma cama completamente destruída, e mais uma exibia símbolos misteriosos pintados em uma parede com tinta spray. Surpresa, Jessica virou-se para sua mãe, Deborah, e questionou o significado daquilo. Deborah ficou visivelmente perturbada. Seu rosto empalideceu, e sua voz saiu hesitante. Ela confessou que não sabia por que seu marido havia guardado aquelas fotos, mas esclareceu que elas datavam de mais de 20 anos atrás. Após respirar fundo, Deborah decidiu revelar algo que havia mantido em segredo por décadas. Ela encarou Jessica e disse: "Eu nunca quis contar isso, mas está na hora de você saber. Algo esteve conosco por muitos anos, algo assustador. Algumas pessoas disseram que era um espírito, outros achavam que era um demônio. Nós simplesmente o chamávamos de a entidade." Jessica sentou-se na cama, sentindo o peso das palavras da mãe. Deborah começou a narrar uma história sombria, que ela havia prometido a si mesma nunca revelar, mas que agora precisava ser compartilhada. Era um relato de mistérios familiares guardados por anos, eventos inexplicáveis e um terror que assombraria qualquer um. Prepare-se para descobrir os segredos da família Moffitt. Nesta história, o passado se revela por meio de fotografias perturbadoras, crenças paranormais e um confronto com algo que vai além da compreensão humana. Ajuste as luzes, sente-se confortavelmente e mergulhe em um relato que mistura amor, medo, tragédia e o inexplicável. Essa é a terrível história da entidade que assombrou a família Moffitt. Deborah Moffitt passou algum tempo no hospital, mas quando finalmente retornou para casa, tornou-se evidente que Dominica, sua sogra, precisaria de cuidados constantes. A família encontrou apoio em uma vizinha e amiga próxima, Juanita, uma mulher guatemalteca de meia-idade que buscava urgentemente um emprego para manter seu visto de trabalho nos Estados Unidos. Embora sua ajuda fosse bem-vinda, a saúde de Dominica não melhorava como todos esperavam. Preocupada com a amiga e com seu futuro profissional, Juanita decidiu tomar uma atitude por conta própria. Ela era praticante de santeria, uma religião afro-caribenha que envolve rituais destinados a invocar divindades e influenciar acontecimentos humanos. No entanto, parece que essa intervenção não teve o efeito desejado. Dominica faleceu, e apenas 24 horas depois, Bill Jr. e seu pai foram até a casa dela. Lá encontraram Juanita em estado de pânico, agindo como se algo a estivesse perseguindo. Os dois tentaram acalmá-la, mas ela insistia em dizer que só queria ajudar. Antes de partir, após ser buscada por um parente, Juanita deixou um aviso ali, sogra de Deborah: "Fique longe da casa de Dominica. Há algo maligno lá." Ao limpar a casa de Dominica, a família encontrou vestígios perturbadores do que parecia ser uma tentativa ritualística de Juanita. Havia marcas esculpidas nas paredes, restos de velas, facas, contas quebradas de um rosário e, de forma mais assustadora, penas e manchas de sangue.
Esse evento parecia ser apenas o prelúdio para os estranhos acontecimentos que se seguiriam. Anos depois, por volta de 1987, Deborah já estava acostumada a viver com seus sogros, enquanto a casa de Bill Jr. era alugada para um homem chamado Danny. Uma das condições para o aluguel era que Bill pudesse manter um quarto na casa para sua coleção de recordações esportivas. Danny concordou sem problemas, mas Bill, muito zeloso com sua coleção, mantinha o quarto sempre trancado. Certo dia, Bill e seu pai foram verificar o quarto e, ao destrancá-lo, perceberam algo estranho. Bonecos que costumavam estar alinhados nas prateleiras estavam no chão, organizados em um padrão triangular com formas incomuns saindo dele. Bill pensou que Danny havia mexido nos objetos como uma brincadeira, mas Danny garantiu que nunca havia entrado no cômodo e sequer possuía uma chave. Enquanto isso, na casa principal, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer no quarto de Bill. Senhora Lee, uma mulher profundamente religiosa, mantinha um pequeno altar onde rezava todas as noites. Certo dia, ao acordar, encontrou um par de cuecas colocado sobre a estátua de Jesus no altar. Pouco depois, outros objetos começaram a aparecer no quarto, como relógios, joias e até uma carteira. Ao inspecionar esses itens, a família percebeu que pertenciam a Danny, como se alguém os estivesse retirando da casa dele e levando até a deles. Tentando evitar conflitos, eles simplesmente devolviam os objetos para Danny sem comentar nada. Contudo, os itens continuavam reaparecendo no quarto de Lee e Bill. Então, de forma repentina, Danny anunciou que estava se mudando, avisando a família com apenas um dia de antecedência. Ele saiu sem deixar rastros, e os eventos inexplicáveis não demorariam a intensificar-se, transformando a vida dos Moffitt em um verdadeiro pesadelo. Quando Danny deixou a casa, parecia que ele havia abandonado diversos objetos pessoais. Para surpresa dos Moffitt, eles descobriram símbolos estranhos desenhados com giz de cera em todos os interruptores de luz, sem reconhecer o que significavam. Durante uma visita à casa, Deborah entrou sozinha em um cômodo onde havia uma prateleira cheia de pequenos enfeites de cachorros. Quando ela desviou o olhar por um momento e voltou a olhar, todos os enfeites estavam virados para a parede. Confusa, Deborah contou ao marido sobre o ocorrido, mas ele zombou da situação, achando impossível. No dia seguinte, ao voltarem à casa, encontraram tudo aparentemente igual, exceto por um detalhe. Uma luminária que antes estava no quarto havia sido colocada no centro da sala de estar. Deborah começou a acreditar que algo sobrenatural estava em ação. Para testar, pediu em voz alta que o algo movesse um objeto como prova, mas nada aconteceu. Ao entrarem no próximo cômodo, notaram que a mesa da sala de jantar havia sido arrastada pelo tapete para uma nova posição. Deborah insistiu e pediu que um porta-retrato fosse movido. Novamente nada aconteceu enquanto observavam. No entanto, ao saírem da sala e voltarem alguns momentos depois, perceberam que o porta-retrato havia mudado de lugar. Perturbado, Bill contou o ocorrido aos pais. Lee ficou aterrorizada, mas Bill não deu importância ao relato. Pouco tempo depois, Bill Jr. alugou a casa para um novo casal, Tom e Michelle. Brincando, os Moffitt mencionaram que achavam que a casa poderia ser assombrada, mas os novos inquilinos não se preocuparam. Meses depois, Deborah encontrou Michelle sentada no degrau da frente, visivelmente abalada. Aproximando-se, percebeu hematomas no rosto dela. Michelle revelou que Tom havia se tornado agressivo e a agredido, algo que nunca havia acontecido antes de se mudarem para aquela casa. Uma semana depois, Michelle desapareceu. Quando Deborah perguntou a Tom sobre ela, ele afirmou que haviam discutido e terminado o relacionamento. Poucos dias depois, Tom também deixou a casa sem aviso, abandonando o local. Ao inspecionar a propriedade, Bill percebeu que estava em boas condições, exceto por um detalhe. Um dos tapetes antigos da sala de estar estava desaparecido. Dias depois, Deborah recebeu a visita de um estranho que perguntou sobre Tom. Ela informou que não o via há semanas. O homem então questionou: "Você soube o que aconteceu com Michelle?" Confusa, Deborah perguntou do que ele estava falando,
E o homem revelou que Michelle havia sido encontrada morta em um aterro sanitário, espancada e enrolada em um tapete. Após isso, o homem foi embora sem dar mais explicações. Abalada, Deborah contou ao marido, mas ele não encontrou nenhuma notícia sobre o caso. Apesar do ocorrido, Bill Jr. decidiu que seria melhor ignorar a história e não envolver a polícia. Pouco depois, a família resolveu vender as 3 casas e se mudar para outra propriedade próxima. No entanto, essa decisão pareceu desencadear um aumento na atividade estranha. Objetos começaram a se mover pela casa e, em alguns casos, simplesmente desapareciam. Uma foto de família foi encontrada virada para a parede. Mas foi no dia da mudança, em 1987, que as coisas ficaram mais intensas. Deborah e Lee, sozinhas na casa, ouviram um estrondo vindo da cozinha. Ao verificarem, encontraram os armários no chão, como se tivessem sido arrancados das paredes. Logo depois, ouviram vidro quebrando e descobriram que todas as janelas do quarto haviam estilhaçado. Esse último evento consolidou a certeza de que deixar a casa era a decisão certa, mas sair de lá não seria tão fácil quanto imaginavam. A nova residência. Nos primeiros dias após a mudança para a nova casa, tudo parecia tranquilo. Contudo, a calmaria não durou. Bill logo percebeu que uma foto da família, que estava sobre um cômodo, havia sido virada para trás. Essa mudança discreta parecia marcar o início de uma onda de eventos estranhos. A família começou a ser despertada frequentemente durante a madrugada, com alarmes da casa disparando sem motivo aparente. Ruídos perturbadores, como gritos vindos do andar superior, ecoavam pela casa, e em outras ocasiões, sussurros com os nomes dos familiares podiam ser ouvidos, embora ninguém estivesse por perto. Objetos pessoais continuavam sendo misteriosamente reposicionados, quase sempre voltados para a parede. Um dia, Lee encontrou uma mensagem escrita no espelho do banheiro usando sabão. As palavras diziam: "Fale comigo." Inicialmente, todos acharam que se tratava de uma brincadeira de mau gosto dentro da família. Porém, cada um negou ser o responsável. Deborah limpou a mensagem, mas minutos depois outra surgiu, sem escapatória. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram, alertando sobre perigos na casa, especialmente no sótão. Curiosamente, várias delas continham o nome Nenê, um apelido usado apenas pela irmã falecida de Lee. Contudo, outra mensagem zombou da ideia de ser a irmã, escrevendo apenas tolos. A situação piorou quando surgiu uma mensagem mais agressiva: "Eu odeio Lee." Furioso e assustado, Bill exigiu saber quem ou o que estava causando tudo isso. No dia seguinte, a palavra príncipe foi escrita no espelho. Desesperada, Lee pediu ajuda à igreja local, organizando uma bênção na casa. No entanto, o padre que compareceu demonstrou grande nervosismo, aspergindo água benta apenas na entrada e recusando-se a abençoar os demais cômodos. Ele saiu rapidamente, deixando a família ainda mais inquieta. Após a visita do padre, as mensagens direcionadas a Lee tornaram-se ainda mais ameaçadoras, como Lee morra. Em uma noite, Deborah e Bill voltaram para casa e encontraram um símbolo estranho desenhado no chão. Um triângulo com uma cauda irregular, o mesmo que Bill Jr. havia visto anos antes em seus itens colecionáveis. Esse símbolo começou a aparecer em diferentes lugares da casa, ora esculpido nas paredes, ora desenhado no chão com talco de bebê. O altar religioso de Lee foi repetidamente vandalizado, incluindo a destruição da estátua de Jesus. O colchão do casal foi encontrado completamente rasgado certa noite, levando Bill e Lee a abandonar o quarto e começarem a dormir com Deborah e Bill Jr. no andar de baixo. As mensagens ofensivas continuaram, assim como o desaparecimento de objetos pessoais, e a entidade parecia zombar da fé de Lee. A família tentou buscar explicações no estudo do paranormal e consultou investigadores. Contudo, as mensagens deixadas pela entidade ridicularizavam os esforços, afirmando que ninguém poderia ajudá-los. Após médiuns afirmarem que a casa era habitada por uma entidade poderosa e antiga, a família passou a chamá-la de Senhor Entidade, desafiando o nome Príncipe, como a entidade havia solicitado. O Senhor Entidade demonstrava sua raiva. Certa vez, enquanto Lee estava sentada na cozinha,
sentiu algo pontiagudo tocando sua perna. Assustada, levantou-se e viu uma faca cravada na cadeira. Facas começaram a aparecer nos lugares onde ela costumava sentar ou deitar, incluindo uma noite em que encontrou 6 facas enfiadas em sua cama. A entidade também deixou claro que poderia segui-los para qualquer lugar. Durante viagens, objetos de outros locais surgiam na casa, como crachás de funcionários ou itens de hotéis. Os símbolos misteriosos também apareciam em paredes de quartos de hotel onde a família se hospedava, aumentando o desespero. Em 1988, ruídos bizarros tornaram-se comuns. Passos ecoavam no andar vazio. Batidas vinham de dentro de armários e paredes, e risadas sombrias eram ouvidas em cômodos vazios, sempre adaptando suas manifestações para manter a família em um estado de terror constante. A chegada dos animais. De repente, os Moffats começaram a notar um comportamento estranho envolvendo animais ao redor de sua casa. Grandes bandos de pássaros passaram a rodear a propriedade, grasnando e voando contra as janelas do quarto, muitas vezes colidindo com força suficiente para se matar. Além disso, a casa foi tomada por uma infestação de ratos. O mais assustador era que esses ratos, ao invés de fugirem ao serem descobertos, simplesmente encaravam a família sem qualquer sinal de medo. A pressão psicológica sobre os Moffats aumentava a cada dia. Ainda assim, havia um ponto que lhes dava alguma esperança. A entidade parecia aberta à comunicação. Isso os levou a acreditar que, talvez, poderiam convencê-la a parar com os tormentos. O espelho tornou-se o principal meio de contato. Quando Deborah pediu através do espelho que os ratos fossem embora, eles realmente desapareceram. Contudo, esse ato de aparente bondade não trouxe conforto. O Senhor Entidade parecia usar essas ações como mais uma maneira de manipulá-los e manter a tensão na casa. O agravamento da situação. O medo consumia a família, que evitava sair dos quartos durante a noite. Nesse período, a saúde de Bill Jr. começou a se deteriorar, enquanto o pavor pela própria segurança era constante. Enquanto Deborah e Bill Jr. tentavam incessantemente buscar ajuda de especialistas, o Sr. Bill mostrava uma postura inconsistente. Em alguns momentos parecia preocupado, em outros agia como se nada estivesse errado. Apesar disso, ele permanecia obcecado com questões financeiras, frequentemente questionando o custo das tentativas de resolver o problema, como as consultas com paranormais e especialistas. Em uma dessas iniciativas, 2 xamãs nativo-americanos foram convidados à casa para realizar uma limpeza espiritual. Enquanto queimavam sálvia e recitavam cânticos, chegaram ao sótão, onde algo peculiar aconteceu. A fumaça parecia ser repelida, embora não houvesse vento. Deborah e os xamãs subiram ao sótão, onde ela alegou ter visto um rosto emergindo das paredes isoladas, com uma aparência semelhante a um crânio e chifres no lugar das orelhas. Essa forma se tornou mais nítida antes de desmoronar e desaparecer completamente. Os xamãs concluíram que a entidade estava, de alguma forma, ligada ao Sr. Bill, o que poderia explicar suas mudanças de comportamento. Para transferir o espírito, disseram que ele precisaria ser movido para outro ser vivo. A energia foi transferida para o cachorro da família, que faleceu poucos dias depois de uma doença desconhecida. No entanto, mesmo após esse ritual, as manifestações não diminuíram. A chegada de Gary Kent, um investigador paranormal, Gary Kent, decidiu se mudar para a casa para examinar os eventos mais de perto. Ele começou a provocar a entidade que rapidamente direcionou sua atenção para ele. Objetos eram arremessados contra Gary, suas roupas eram destruídas, e mensagens humilhantes, muitas vezes de tom sexual, eram deixadas para ele. Facas também passaram a ser direcionadas contra ele. A situação escalou quando, durante o café da manhã, Deborah ouviu sons semelhantes a tesouras cortando e, em seguida, viu tufos de cabelo de Gary caindo no chão. Esse episódio foi o limite para Gary, que decidiu abandonar a casa, sentindo que sua segurança estava em risco. A inexplicável água. Logo após a partida de Gary, novos eventos começaram a acontecer. Vazamentos de água surgiam pela casa, mas, por mais que investigassem, não havia nenhuma fonte visível para explicá-los. Esses incidentes pareciam ser mais um sinal de que o Senhor Entidade continuava exercendo seu controle sobre o ambiente, ampliando o desespero e a sensação de impotência da família.
a entrada de Ed e Lorraine Warren. Nesse período, um novo par de especialistas no sobrenatural foi chamado para ajudar: Ed e Lorraine Warren. Apesar das opiniões controversas sobre os Warrens, sua participação nessa história é breve, mas significativa. Durante sua investigação, Lorraine afirmou sentir a presença de uma entidade demoníaca poderosa residindo na casa. Na noite seguinte, os Moffats, seguindo conselhos anteriores, tentaram instigar a manifestação do demônio, assim como os xamãs haviam feito. Durante o ritual, Bill começou a agir de maneira perturbadora. Ele emitia sons anormais e se movia de forma estranha em direção a Ed, chegando a ameaçá-lo com uma voz que ninguém da família reconhecia. Após alguns minutos, Bill voltou ao normal, como se nada tivesse ocorrido. Com base nisso, os Warrens recomendaram um exorcismo. No entanto, devido a divergências entre as crenças religiosas da família e da igreja envolvida, o processo foi interrompido antes mesmo de começar. Sem o consentimento necessário, Ed e Lorraine se despediram, lamentando que não pudessem fazer mais nada. Curiosamente, eles nunca discutiram publicamente esse caso em suas aparições posteriores. Uma nova onda de ataques. Após a partida dos Warrens, as manifestações se tornaram ainda mais físicas e violentas. Lee foi atacada enquanto estava na cozinha. Uma força invisível a puxou para dentro da despensa, fechando a porta atrás dela. No interior, ela sentiu mãos apertando seu pescoço. Bill e Deborah correram para ajudá-la, mas era como se a porta estivesse trancada. Quando finalmente conseguiram abri-la, encontraram Lee caída no chão, em lágrimas, com marcas vermelhas visíveis ao redor do pescoço. Nesse ponto, Deborah e Bill Jr. já tinham seu primeiro filho, e o medo de que a entidade pudesse direcionar sua atenção para o bebê tornou a situação ainda mais insustentável. Deborah tentou novamente dialogar com a entidade, que prometeu não ferir ninguém além de Lee. Alegou que ela lhe pertencia. A revelação do passado. Através de mensagens, a entidade contou sua história. Dizia que no século XVII, em um mosteiro na França, uma freira havia sido prometida a ele durante rituais satânicos conduzidos pelos monges. Contudo, um dos monges desistiu do acordo e ajudou a freira a escapar. A entidade acreditava que Lee era a reencarnação daquela freira, e que agora estava ali para reivindicar o que lhe fora prometido. Mesmo com essas revelações, o comportamento ameaçador não cessou. Uma mensagem apareceu no espelho afirmando: Lee morrerá em 10 dias. Exatamente no 10º dia, Lee foi hospitalizada com pneumonia e insuficiência cardíaca. Durante sua internação, ela relatou ver uma sombra negra na forma de uma idosa, semelhante à sua avó falecida, Dominica. Embora Lee tenha se recuperado lentamente e retornado para casa, as manifestações continuaram. A sombra e a lança. Pouco após seu retorno, Lee estava em repouso quando viu uma sombra negra na sala de estar. A sombra começou a assumir formas assustadoras, materializando olhos e uma boca vazia que parecia se mover em sua direção. O choque quase causou uma parada cardíaca em Lee, que fugiu para o quarto. Quando retornou, a sombra havia desaparecido. Outra noite, Bill acordou ao sentir algo frio contra sua perna. Levantando o cobertor, encontrou uma espécie de ponta de lança que nenhum membro da família reconhecia. Pouco depois, uma nova mensagem apareceu no espelho, ordenando que Deborah usasse o objeto para matar Lee. Deborah recusou prontamente. Como represália, todas as janelas do 2º andar se estilhaçaram ao mesmo tempo. 2 especialistas analisaram a lança e concluíram que era um objeto ritualístico usado em cerimônias no Congo. No entanto, o artefato parecia estar em perfeitas condições, como se tivesse sido fabricado recentemente. Isso apenas aumentou o mistério e o medo da família. O envolvimento da doutora Evelyn Paglini. A renomada parapsicóloga doutora Evelyn Paglini foi chamada para ajudar a família Moffat. Sua presença não foi bem recebida pela entidade, que rapidamente começou a escrever mensagens ofensivas, incluindo uma particularmente intrigante: Você mentiu para minha família. Evelyn acreditava que isso se referia ao seu envolvimento com uma seita satanista que ajudou a fundar anos atrás. Durante seu tempo com a família, Evelyn orientou-os a manter o andar superior da casa desocupado
acreditando que isso poderia conter a entidade. Além disso, ela começou a suspeitar que Sr. Bill estava, consciente ou inconscientemente, permitindo que a entidade permanecesse na casa, sendo uma fonte de seu poder. Evelyn também concluiu que a entidade era um demônio extremamente poderoso, possivelmente um dos 7 príncipes do inferno. Ela sugeriu que a família tentasse cooperar com a entidade, tratando-a com respeito para ganhar sua boa vontade. No entanto, Lee rejeitou a ideia, já que ela contradizia sua fé, além de ser impossível confiar em algo que queria sua morte. Após a saída de Evelyn, os ataques continuaram, incluindo fenômenos como o colchão de Lee sendo preenchido com água e fotografias dela sendo rasgadas ou furadas com facas. A entidade ainda demandava o sangue de Lee. Gary Kent retorna. Gary Kent, que já havia investigado o caso anteriormente, pediu para voltar a morar com a família, enfrentando dificuldades financeiras e pessoais. Apesar da boa vontade da família em acolhê-lo, sua chegada reacendeu a fúria da entidade. Objetos começaram a ser lançados em Gary, e mensagens abusivas ressurgiram, apontando que ele seria o responsável por libertar a freira mencionada pela entidade em sua história. Gary foi ameaçado diretamente, com a entidade afirmando que ficaria satisfeita em tomar o sangue dele em vez de Lee. Essas ameaças fizeram com que ele mais uma vez considerasse abandonar a casa. O declínio do Sr. Bill. No final de 1990, o Sr. Bill começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Ele ficava isolado, falando sozinho em voz baixa, e chegou a ser encontrado sonambulando e uivando como um animal. Ele passou a dormir em um quarto no andar superior, que há muito havia sido abandonado pela família. Preocupada com a saúde mental de Bill, Lee conseguiu convencê-lo a buscar ajuda psiquiátrica. Ele foi internado para uma avaliação de 2 semanas, durante as quais a atividade da entidade na casa diminuiu significativamente. No entanto, ao final da internação, Bill conseguiu convencer os médicos de que Lee estava inventando toda a história da entidade, levando-os a tentar interná-la contra sua vontade. A separação e o desaparecimento da entidade. Quando Bill voltou para casa, o relacionamento entre ele e Lee estava insustentável. Após uma discussão, ele fez as malas e deixou a casa. Nos anos seguintes, a intensidade das manifestações diminuiu drasticamente, embora alguns eventos menores ainda ocorressem. A entidade, em raros momentos, parecia quase amigável, até trazendo pequenos presentes para a família. Em 1992, Gary voltou a morar com os Moffats. No entanto, a presença dele despertou novamente a ira da entidade, que chegou ao ponto de deixar uma espingarda na cama de Gary. Sentindo-se um fardo para a família, Gary decidiu se mudar para a Inglaterra, levando consigo a ideia de que talvez pudesse levar a entidade para longe deles. Ao sair, a entidade deixou uma última mensagem no espelho. Adeus, minha família. Após isso, a casa nunca mais sofreu com manifestações paranormais. Contudo, a família permaneceu em constante estado de alerta, temendo o retorno do fenômeno. O fim do caso. Sr. Bill e Lee se divorciaram em 1994, e a família fez um pacto de nunca mais falar sobre a entidade, acreditando que mencioná-la poderia trazê-la de volta. Enquanto isso, Gary afirmou ter visto sinais da entidade em Londres, mas eventualmente os fenômenos cessaram, e ele desapareceu do radar da família. A história do Senhor Entidade tornou-se um segredo compartilhado, marcado por medo e mistério. Revelações e reflexões. Quando a filha de Deborah encontrou aquelas fotos, sentiu a necessidade de conversar com os irmãos sobre o que havia acontecido no passado. As memórias nebulosas de sua infância começaram a ganhar sentido. O medo constante que presenciavam em seus pais e avó, o clima pesado de algo errado pairando sobre a casa, mas que nunca era mencionado abertamente. Com a verdade finalmente exposta, Deborah decidiu que era hora de compartilhar a história. A família Moffat, então, trouxe à tona os eventos que viveram durante os 6 anos em que ficaram na casa. Jessica Moffat publicou um artigo relatando suas descobertas no Huffington Post, e Deborah participou do programa Art Bell's Midnight in the Desert, onde detalhou suas experiências. Além disso,
2 livros foram escritos sobre os encontros da família com o inexplicável, embora sejam difíceis de encontrar hoje em dia. Há rumores de que a Blumhouse planeja transformar a história em uma série. Mas o que realmente aconteceu? Ainda há muitos pontos que deixam a história envolta em mistério. A progressiva deterioração da saúde mental de Bill, suas supostas intenções de que Lee morresse para herdar seu dinheiro, e até as acusações de que Lee estaria criando uma narrativa falsa sobre um demônio para incriminá-lo, levantam suspeitas. A descoberta de Deborah, de que Bill usava o mesmo sabão que a entidade utilizava para escrever mensagens, também é intrigante. Deborah afirmou que ele usava o sabão para apagar as comunicações secretas da entidade no espelho. Mas isso levanta a possibilidade de que Bill estivesse por trás de parte das manifestações. Será que Bill era um homem mentalmente perturbado, manipulando a situação para seu próprio benefício? Ou ele estava reagindo de maneira descontrolada a algo verdadeiramente paranormal que a família enfrentava? Talvez a verdade esteja em um meio termo. É possível que algo sobrenatural realmente tenha ocorrido, mas que Bill tenha explorado a situação de maneira oportunista. Isso também poderia explicar as mudanças na personalidade da entidade, que às vezes era cruel e violenta, e em outras ocasiões parecia razoável e aberta ao diálogo. O envolvimento dos Warrens também é questionável. Independentemente de sua reputação polarizadora, eles eram conhecidos por valorizar a atenção midiática. Por que então nunca falaram publicamente sobre esse caso? A história de fundo da entidade, envolvendo uma freira prometida a ele no século XVII, também parece algo elaborado demais. Se a entidade fosse um ser consciente, suas intenções e motivações permanecem confusas, como se não houvesse uma única personalidade por trás de seus atos, mas sim uma multiplicidade de forças se manifestando. Reflexões finais. No fim, apenas Deborah Moffett conhece toda a extensão do que aconteceu entre 1984 e 1992. Verdadeiro ou não, o caso do Senhor Entidade permanece como uma das histórias mais intrigantes e perturbadoras já relatadas. Essa foi mais uma história cheia de mistérios do canal NewsWeb Doc. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e dar um gostei no vídeo. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo histórias arrepiantes, e isso nos ajuda a crescer ainda mais e continuar produzindo vídeos arrepiantes como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam nossas histórias e investigações fascinantes. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade. Obrigado por estar conosco, e até o próximo episódio. Nos vemos em breve.